Paulo, seria bom ver você de novo aqui na ilha mesmo. Eu vou com o maior prazer. É só esse maldito Covid aí que tá atrapalhando, mas... Na verdade, está bastante perto, é só 1 hora de voo. Exato. Passado o Covid, estarei aí pra gente tomar uma cerveja e pegar um sol na praia. E comer peixe, o camarão. Nem fala. Bem, pessoal, acho que nós podemos começar, então, o seminário, tá legal? Então, inicialmente, queria agradecer aqui o Dominique e o Paulo Gala por apresentarem para a gente esse seminário de pesquisa, né, que nós estamos implementando a partir desse semestre aqui no programa de pós-graduação da UFSC. É uma satisfação recebê-los. Os seminários têm acontecido geralmente nas quintas-feiras, às 15h30, tá legal? Então, especificamente na próxima semana, quem vai apresentar um seminário também é o professor aqui do programa, o André Alves Portela Santos, tá? O André Portela, para quem é daqui. Só que para quem é de São Paulo, não confunde. O André Portela... Também tem o André Portela lá no GB. Isso, é o mais famoso, né? Então, esse é o André Portela aqui, que trabalha com finanças. Ele vai apresentar o seminário na próxima quinta-feira. Tá legal? Então, eu vou passar a palavra, então, para o Dominique e para o Paulo Gala. E aí, vocês têm aí os 45 minutos, até 1 hora para falarem, e aí vocês próprios decidam aí com a turma, né? Se vocês preferem que as pessoas façam perguntas apenas no final ou durante a apresentação de vocês. Aí fica a critério de vocês, tá legal? Então, para todos, acho que todo mundo conhece aí tanto o Dominique quanto o Paulo Gala, mas se o Dominique quiser fazer uma breve introdução também, uma breve apresentação para vocês dois, fiquem à vontade, por favor. E, mais uma vez, obrigado por apresentarem uma das pesquisas de vocês para nós aqui. Muito obrigado, João. Queria agradecer de novo Paulo Gala, que aceitou o convite, que é um honor para nós, e vai ser um prazer de discutir com você sobre complexidade econômica e políticas industriais. E acho muito legal porque Paulo é um dos melhores estruturalistas do Brasil e América Latina, que está difundindo bastante o enfoque de complexidade econômica, e a gente está tentando criar os vínculos entre as teorias da escola estruturalista e de políticas industriais com os novos enfoques mais empíricos da complexidade econômica. E hoje, no seminário, eu vou começar a dar uma introdução à complexidade econômica e depois Paulo fala sobre políticas industriais. E segundo como andamos no seminário, vou depois talvez dar alguns resultados novos também sobre a desigualdade regional no Brasil. Queria agradecer também os estudantes que têm interesse nesse seminário e espero que depois de nós fazer esse debate, o Paulo e eu, que tenhamos uma boa debate com vocês. Então, eu vou começar a apresentação. Bom, eu sou bastante da área da economia da complexidade e a economia evolucionária. Não sei até que ponto vocês conhecem já as ideias principais, mas por isso vou repetir brevemente. Uma diferença com outros enfoques da economia é que nós focalizamos menos no nível micro ou macro, então menos nos comportamentos individuais dos agentes ou os valores agregados a nível macro, como o PIB. A gente focaliza mais no nível meso, das estruturas e das dinâmicas. E consideramos que uma economia é um sistema em que os agentes interagem uns com outros
e eles conseguem introduzir novidades dentro desse sistema. Tem bastante análises empíricos ou modelos também que mostram que o desenvolvimento econômico, uma das fontes mais importantes são processos de diversificação e sofisticação econômica. E só que nesse processo de diversificação, os agentes, que podem ser empresas, regiões, países, outros agentes econômicos, eles não podem saltar aleatoriamente a outras atividades. Então, nas teorias neoclássicas, se assume, de certa maneira, que os agentes têm acesso a todas as informações, e isso a gente mostrou em vários trabalhos, que isso não é bem assim, e os agentes econômicos, eles diversificam em atividades que são bem similares das atividades que eles fizeram anteriormente. Para entender esses saltos a novas atividades, estamos fazendo mapas de conhecimento, para entender até que ponto indústrias, por exemplo, precisam capacidades produtivas similares ou conhecimentos similares, ou são bem diferentes. Uma dessas mapas de conhecimento, talvez a mais famosa, é o Product Space, que foi introduzido de César Hidalgo, Bailey Klinger, Barabasi e Hausmann, e esse espaço-produto mide até que ponto 774 diferentes produtos de exportações são similares nas capacidades produtivas ou são bem diferentes. E assim recebemos uma paisagem de conhecimento que tem alguns clusters como testes, por exemplo, que precisam de diferentes tipos de testes, capacidades similares ou manufatura, eletrônica, produtos eletrônicos, e na periferia desse espaço são muitos produtos mais agrícolas e mais simples. Em uma série de trabalhos, mostramos o princípio de relatedness. Nesse caso, analisamos os saltos de 93 países entre 1970 e 2010. E a grande maioria dos processos de diversificação vai a atividades bem similares. Então, nessa mapa de conhecimento, os países, cada um só vai miopicamente a atividades que são bem similares que fizeram anteriormente. Só 7% desses saltos vai um pouco mais longe a outras atividades. Além de mostrar bem esses caminhos, essa path dependency do processo de desenvolvimento, tem também esses novos métodos e os novos dados que usamos, podemos entrar mais na qualidade do desenvolvimento econômico, porque faz uma diferença muito grande se um país só faz produtos simples, que são baseados em recursos primários ou em baixos custos de trabalho, ou se uma economia é capaz de fazer produtos mais complexos, como medicamentos, aviões, etc., que está baseado em sistemas de inovações e a capacidade de introduzir novidades no sistema econômico. Então, para nós, o portfólio de produtos que um país faz mostra essa capacidade produtiva e como um sistema econômico consegue conectar os diferentes fatores de trabalho. E a medição do índice de complexidade econômico, ele mede quantos diferentes produtos um país está capaz de exportar e que tipo de produtos isso são. Tem muitos outros países que estão capazes de fazer isso, como, por exemplo, peixes ou produtos simples agrícolas, ou produtos complexos que poucos outros países sabem fazer, como máquinas especializadas, medicamentos, etc. Eu acho que isso conecta muito bem com as teorias estruturalistas também, porque justo eles estavam também preocupados com o tipo de produtos que se faz na periferia da economia mundial, que o sistema de produção colonial forçou de fazer atividades simples como açúcar, café e várias matérias-primas. E justo uma dessas ideias da escola estruturalistas era como fazer uma mudança estrutural para fazer produtos com mais valor adicionados
e, com a linguagem de hoje, produtos mais complexos. Muito legal esses novos métodos que temos, porque com isso podemos medir, por exemplo, a desigualdade que é conectado com certos tipos de produtos. Então, nesse trabalho, por exemplo, tomamos o Product Space e analisamos o nível da desigualdade dos países que fazem certos produtos. E os produtos na periferia do espaço de produtos é sobretudo feito de países com altos níveis de desigualdades, como produtos como cobre, ou textéis e várias dessas matérias-primas. Então, conecta bem com essa ideia da escola estruturalista, que na periferia tem atividades bastante exploradoras que se faz lá. Em um outro estudo, a gente fez regressões de analisar a relação entre a complexidade econômica e a desigualdade dos países. E resulta que todos os países que têm uma economia bem diversificada e produtos mais sofisticados, eles tendem a ter níveis de desigualdade bem menores que os países que são baseados só em matérias-primas e agrícolas, por exemplo. Tem várias razões por que isso é assim, porque os produtos mais complexos e as economias complexas têm uma alta demanda de trabalhadores qualificados. Além disso, precisa instituições mais inclusivas que permitam todos os diferentes agentes de interagir e aprender um do outro. Então, quando um está no centro desse espaço de produto, muitas relações de redes, você tem muitas vezes complexas relações entre os fornecedores de várias empresas qualificadas. Para isso precisa também instituições mais inclusivas. E favorece também os sindicatos ter mais poder, porque toda a rede depende de todas as diferentes atividades nesse tipo de produção mais complexa. Finalmente, tem o assunto que muitas economias baseadas em poucos recursos, matérias-primas, tendem a ter uma tendência para o rent-seeking. E muitas vezes são grandes setores que são meio monopolísticos ou oligopolísticos, onde tem poucas pessoas tirando muito lucro e a maioria dos trabalhadores ganha bastante menos. A gente fez isso analisando também as relações entre os diferentes países, e isso também é interessante porque podemos ver essa estrutura de centro-periferia entre diferentes regiões do mundo. E nesses gráficos medimos até que ponto uma diferente região exporta produtos mais simples ou mais complexos a todo o resto do mundo e a diferentes regiões específicas. Como na teoria de centro-periferia tem muito mais comércio entre os países do centro que com a periferia, mas também é desigual o tipo de produtos que se exporta. Então, as regiões da Europa, os países da Europa, exportam produtos bem mais complexos e com baixas desigualdades relacionadas a todas as outras regiões do mundo. E os países da América Latina e África, sobretudo, exportam produtos que são muito exploratórios, têm altos níveis de desigualdade e relativamente pouco conhecimento. Muitas das economias em desenvolvimento se encontram numa certa armadilha de desenvolvimento, que consiste nessa estrutura produtiva que esses países têm. Em um estudo de caso que fizemos para Paraguai, por exemplo, analisamos que são as possibilidades de diversificação do Paraguai. Agora, o problema é que Paraguai faz, sobretudo, produtos bastante simples, mas na periferia do espaço produto. E se Paraguai iria só a outras vantagens comparativas, Paraguai ia ainda mais em direção ao produto simples. Então, se encontra assim uma armadilha de desenvolvimento consistendo em uma gravitação para produtos mais simples. Dito isso, a Paraguai poderia transformar a economia a
a produtos mais complexos também. Baseado no setor agrícola, por exemplo, e as capacidades lá poderia diversificar-se, por exemplo, em fazer máquinas agrícolas, ou ir para medicamentos e assuntos relacionados com veterinária, etc., como o Brasil faz já em grande parte. Só que isso precisa uma grande transformação, não só produtiva, mas também das instituições que querem puxar para essa direção de produtos mais complexos. Introduzimos também em vários trabalhos a curva S da sofisticação produtiva, que mostra essa gravitação para produtos mais simples ou produtos mais complexos. E nesse gráfico, na horizontal, é o índice de complexidade econômico, e na vertical, até que ponto a estrutura produtiva desse país está perto de produtos mais complexos ou produtos mais simples. O que se nota desse gráfico é que tem alguns poucos países, como a Alemanha, por exemplo, que toda a estrutura produtiva é perto de atividades muito complexas. Então, tem quase uma gravitação natural para mais inovação e de criar outros produtos mais complexos. Agora, a maioria dos países em desenvolvimento emergentes, eles conseguem sim diversificar-se um pouco sim, e assim eles aumentam um pouco a complexidade econômica. Só que esse processo vai sobretudo a outros produtos simples, então uma diversificação em outras atividades que não são muito complexas. Então não muda estruturalmente todo o setor produtivo e a economia desses países. Tem só pouquíssimos países que conseguiram fazer essa transformação estrutural para realmente fazer o catch-up e subir essa escada de desenvolvimento. Analisamos isso em um trabalho com Paulo, um pouco mais a detalhe também. E nesse gráfico se mostra até que ponto os países estavam perto ou longe de atividades complexas no ano 70 e como se encontra a situação 40 anos depois, em 2010. Então, tinha uma mudança estrutural realmente nessa economia. O que observamos é que tem pouquíssimos países que conseguiram isso. Isso, por exemplo, Coreia do Sul, Singapura, Israel, Irlanda e Hungária. Um pouquinho também Finlândia, mas como vocês observam, são poucos países que conseguiram realmente subir e sair dessa limitação estrutural da sua estrutura produtiva. Agora, nesse último slide da minha primeira parte, a gente nesse trabalho estávamos analisando como esses países estão capazes de fazer, e justo nessa etapa que tem que subir a curva S de desenvolvimento, tem muitas tarefas bem difíceis de coordenação que fazer. Porque você não precisa só uma política industrial, você precisa uma política industrial inteligente, que você identifica, por exemplo, os setores aonde você pode ir, mas tem que combinar isso com uma boa política educativa também, para ter as habilidades dos trabalhadores também nesse setor. Tem que conseguir como combinar inovação interna endógena com criar os vínculos ao exterior para aprender do exterior também das empresas. Como criar os sistemas de inovações dentro do país para as empresas, a ciência e a política aprendem mais. E um dos fatores que achamos interessantes é que os países que realmente sobem nessa curva S, eles não só diversificam, mas eles perdem também atividades simples. E assim tem menos gravitação para atividades mais simples também. Agora eu queria invitar de Paulo seguir mais a detalhe com as políticas. Obrigado, Dominique. Se você puder deixar a curva do S ali na tela, só o S da complexidade, que daí me ajuda na exposição. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui para conversar com os senhores sobre esse tema tão apaixonante, né, que eu já venho pesquisando há algum tempo, Dominique muito mais tempo que eu, e o prazer ainda maior estar participando desse seminário junto com o Dominique, né, que eu
admiro muito, tenho seguido os trabalhos dele, tem me inspirado muito. Mais recentemente a gente escreveu alguns trabalhos juntos, né? Então, de fato, é uma honra estar aqui com vocês e um grande prazer. Eu vou explorar um pouquinho essas ideias todas que o Dominique já falou, mergulhando mais na questão da política industrial, mas antes eu só queria falar um pouquinho dessa curva S, né, que eu acho que é uma inovação fantástica que o Dominique fez junto com o César Hidalgo e mais alguns outros pesquisadores, num trabalho de 2 ou 3 anos atrás, que, a meu ver, ela é a melhor ilustração que eu já vi do que a gente chama, a partir da perspectiva estruturalista, da escada tecnológica. Isso aqui, para mim, é um desenho muito claro do que é a escada tecnológica. Então, da perspectiva estruturalista, não há desenvolvimento econômico possível que não passe por uma subida da escada tecnológica. Então, é a primeira vez que a gente tem um desenho em alta resolução. Eu costumo brincar que o Prebisch, o Furtado, todos os estruturalistas enxergavam isso daqui, mas com uma resolução muito ruim, uma TV em preto e branco, eles não conseguiam ver direito porque eles não tinham técnicas empíricas e ferramentas como as que a gente tem hoje. Então, o que o Dominique e o César trouxeram para a gente foi uma espécie de televisão em resolução de 4K. Né? A gente consegue ver com uma nitidez, com uma clareza, em alta definição, incrível que são os processos de desenvolvimento econômico. Eu já havia tratado um pouco disso naquele meu livro de 2015, 16, em que eu fazia propaganda dessas metodologias, né? Tive aí mesmo na casa de vocês muitas vezes falando sobre isso, e mais recentemente esse trabalho especificamente do Dominique e do César, eu acho que é incrível, assim, eles têm conseguido, né, e eu já me considero parte também dessa literatura, conseguido trazer novidades e perspectivas muito, muito legais, né? Então a gente consegue ver agora, no nível de desagregação por produto, algo que talvez o Prebisch, o Furtado e todos os estruturalistas sonhassem, né, em poder ver, porque a gente tem agora uma desagregação enorme. Então a gente não fala agora de indústria ou não indústria. O processo de industrialização, a partir dessa perspectiva, pode ser tratado como um processo de sofisticação produtiva. E o processo de sofisticação produtiva pode ser definido de maneira bem rigorosa e técnica como um aumento da complexidade, medido pelo ECI, ou como um aumento da proximidade de sistemas produtivos em relação a produtos mais complexos, como o que a gente tem ali no eixo Y. Então, isso aqui deu uma dimensão empírica fantástica para toda a discussão sobre industrialização, sobre estruturalismo e tudo que a gente já vem estudando há muitos anos, né? Então, realmente, eu acho que é um programa de pesquisa muito promissor para quem está fazendo mestrado, doutorado. Obviamente que eu sou suspeito, o Dominique também, né, para convidar pessoas a estudarem essa agenda de pesquisa, mas eu vejo um campo assim muito fértil, muito fértil. Qualquer coisa que eu olho de complexidade, sai um paper, assim, realmente tem um potencial fantástico. A gente pode simplesmente revisitar todos os temas estruturalistas, só que agora com uma espécie de telescópio de Galileu, né? Eu costumo brincar que o que o Dominique e o César fizeram foi nos trazer o telescópio de Galileu. Então a gente pode olhar para a cosmologia, para o cosmos estruturalistas com um telescópio poderosíssimo. E no que diz respeito à política industrial, isso fica ainda mais claro, né? E eu acho que esse gráfico é fantástico, porque ele coloca em termos empíricos e visuais algo que a gente já sabe da literatura de política industrial, que na verdade é simples, né? A literatura de política industrial diz o seguinte: não basta fazer política industrial para se desenvolver. Não é qualquer política industrial que é capaz de levar ao desenvolvimento econômico. Aliás, diria mais, a grande maioria dos países que fizeram política industrial não conseguiram, né? Tiveram fracasso, né? Aqui a gente vê nesse gráfico que o Dominique destacou, o Brasil certamente eu colocaria na categoria de fracasso de política industrial, a África do Sul também é um fracasso de política industrial e muitos outros. Nesse último paper a gente coloca o mapa, o S da complexidade para países da América Latina, que no geral também foram fracassos, Argentina especialmente, e por aí vai. Então a gente vê que só a utilização de política industrial per se não é capaz de transformar a estrutura produtiva do país no sentido de subir essa escada tecnológica, né? A gente pode fazer a leitura da escada tecnológica como bens de baixa complexidade, que em geral tem produtos low-tech, de baixo conteúdo tecnológico, subindo mais um pouco uma zona intermediária de produtos medium-tech, com conteúdo tecnológico intermediário, e lá em cima, aí a nata, né, aí sim a nata dos sistemas produtivos mundiais, o que a gente chama
conhecido entre economistas como a fronteira tecnológica se caracteriza por sistemas produtivos que fazem produtos de altíssimo conteúdo tecnológico, que demandam muito capital humano e que criam essa infraestrutura social de baixa desigualdade, que, a meu ver, também é uma das grandes contribuições que o Dominique deu para essa literatura, né? Ele mostra que não é possível discutir desigualdade sem olhar a estrutura produtiva. E agora, com evidências empíricas violentas disso, né? Políticas meramente redistributivas estão muito aquém de poder, de fato, resolver o problema da distribuição de renda. O problema da distribuição de renda só é resolvida com a transformação de uma sociedade e de um sistema produtivo em algo mais complexo ou sofisticado, né? Bom, ocorre que subir essa escada é muito difícil, porque tem várias coisas que jogam contra aqui. Primeiro, tem um sistema gravitacional que atrai os países pobres para a sua vantagem comparativa, que é o que o meu amigo Eric Heiner chama de vantagem comparativa em ser pobre. O grande drama do país pobre emergente é que ele precisa se sofisticar. Se sofisticar significa abandonar atividades simples e simplistas e extrativistas e dominar novas atividades mais sofisticadas e mais complexas. Só que é evidente que essas são mais sofisticadas e complexas, ele não domina. Isso é vantagem comparativa dos sistemas ricos. Então ele precisa ser capaz de fugir do campo gravitacional da pobreza e entrar no campo gravitacional da riqueza. A Coreia do Sul talvez seja um dos melhores exemplos de país que foi capaz de fazer isso nos últimos 30, 40 anos. Depois que você está no campo gravitacional da riqueza, aí a situação é menos problemática, porque suas empresas quebram, tecnologias vão e vêm, mas seu sistema produtivo ele já está naquele campo gravitacional em que os produtos complexos têm maior probabilidade de ser feitos do que produtos não complexos. O grande dificuldade é romper esse campo gravitacional, né? E daí, obviamente, só com a ajuda de políticas públicas e política industrial articulada entre setor público e setor privado, que é possível se imaginar esse salto, essa luta contra as vantagens comparativas. Aliás, o processo de desenvolvimento econômico ele tem um lado meio antieconômico, né? Isso eu discuto muito no meu último livro com o André Roncalha, O Brasil, uma economia que não aprende, que é o seguinte: os retornos existentes para aquele sistema produtivo e as vantagens comparativas fazem com que o sistema permaneça onde está. Então, para que haja uma transformação produtiva, esse sistema vai ter que tentar fazer algo que ele não é capaz de fazer, ele vai ter que aprender a fazer. E aprender a fazer é custoso, até porque ele vai ter que deixar de fazer coisas que ele faz muito bem, com muita vantagem comparativa, e vai ter que aprender a fazer novas coisas que ele ainda não sabe. Então, tem até um debate maravilhoso do Radim Chang e do Justin Lin sobre o papel da política industrial. A política industrial é, num certo sentido, uma luta contra as vantagens comparativas, só que é uma luta meio inglória, né? Porque além de você ter que abandonar coisas que você sabe fazer muito bem para tentar fazer coisas mais interessantes, você vai brigar com empresas e países que já fazem aquilo com muita competência. Então, é o que eu costumo brincar. Você vai... Na verdade, os países emergentes eles vão enfrentar uma luta com o Mike Tyson no mercado mundial, porque a empresa emergente ela vai ter que brigar com uma Mercedes, com uma BMW, com uma Boeing, com uma Pfizer, com as grandes potências, né, dos nórdicos, dos europeus, dos americanos, dos asiáticos. Então, não é uma luta trivial. A política industrial ela já nasce meio fadada ao fracasso, né, porque é uma tentativa de um sistema produtivo e de um Estado com uma iniciativa privada se articular para ganhar essa luta na arena mundial, especialmente em mercados que são concentrados e que são esses do centro, né? Inclusive, eu acho muito legal que o Dominique mostrou, a ideia de centro-periferia, ela vem meio que naturalmente no arcabouço de redes complexas, né? As redes complexas se estruturam como centro-periferia, né? Então, eu fico imaginando se o Prebisch e o Furtado pudessem ver o centro-periferia a partir do espaço-produto que o César Hidalgo criou, né? Então, eu acho que esse ferramental é incrível e, voltando para a política industrial, nos deixa bem claro os desafios de se fazer política industrial e o alerta de que não é qualquer política industrial. Então, uma crítica que se faz ao Brasil é o Brasil tentou fazer, fez protecionismo, fez subsídio, fez política industrial e deu tudo errado. E daí as pessoas concluem que, então melhor é não fazer nada. Vamos abrir a economia, abre mão esquece da política industrial, porque a gente deu errado, o melhor é aquele assim, don't try this at home, né? Melhor não tentar fazer. E a conclusão correta não é essa. A conclusão é, vamos tentar fazer uma política industrial correta, que funcione, né? Que o Dominique, eu gosto muito do termo que ele usa, que é Smart Industrial Policy, né? E tem vários casos de sucesso que a gente pode se inspirar.
Coreia do Sul é um deles, mas tem Israel, tem Singapura, tem os nórdicos, né? Os próprios nórdicos, apesar de já estarem próximos da fronteira, conseguiram avançar ainda mais, né? Tem Irlanda, e num paper recente a gente estuda um pouco esses casos de política industrial. Perfeito, aqui dá para a gente ver. A própria Finlândia é um caso fantástico, porque já era um país complexo nos anos 70, mas que conseguiu dar saltos incríveis com política industrial acertada para chegar à fronteira tecnológica. Então, para vocês terem ideia, hoje a Finlândia é um dos únicos países do mundo que consegue fazer equipamentos telecom 5G, da internet super rápida. É só a Nokia, finlandesa, a Ericsson, sueca, e a Huawei, chinesa, né? Então, está aqui um exemplo de aumento de sofisticação produtiva via política industrial, a Dinamarca também, e todos esses países, né? Quando a gente olha mais especificamente o caso do Brasil, e agora já vou caminhar para uma conclusão, fica bastante claro que toda a política industrial que a gente fez, especialmente na era Lula e Dilma, ela não teve foco em aumento de sofisticação produtiva e aumento de complexidade econômica. Tem já um mestrado feito por um economista do IPEA, brilhante, o Felipe Augusto, que trabalha hoje no MIDIC, inclusive, e já foi um dos primeiros trabalhos que eu vi no Brasil aplicando já o ferramental de complexidade econômica para estudar toda a política industrial do governo Lula e do governo Dilma. Então, ele pegou o BNDES e analisou todos os empréstimos do BNDES na era Lula e Dilma, e ele mostrou que a grande maioria dos empréstimos e do financiamento do BNDES foi direcionado para setores não complexos, para setores de baixa complexidade, que foi uma política industrial totalmente contrária ao que a gente recomendaria usando esse arcabouço de complexidade econômica e de sofisticação produtiva. Então, o BNDES acabou financiando soja, algodão, açúcar, maquinário simples. É até meio curioso, porque a gente usou o BNDES para reforçar as nossas vantagens comparativas. Então, ao invés da gente usar o BNDES para turbinar a sofisticação produtiva do Brasil, claro que tem gloriosas exceções, tem Embraer, tem o cargueiro de guerra da Embraer, tem as turbinas eólicas do Parque do Nordeste, né? Não quero dizer com isso que o BNDES só fez isso, mas a grande maioria dos projetos financiados pelo BNDES, e essa é a conclusão da tese do Felipe Augusto, é que a grande maioria foi para produtos não sofisticados e não complexos. Então, é como se a gente tivesse usado o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento para reforçar as nossas vantagens comparativas, né? O exemplo das carnes, da JBS, da Marfrig. Se tem um setor em que a gente não precisaria do ajuda, é o setor de carnes. É um setor que o Brasil tem uma vantagem comparativa absurda, um setor que gera pouquíssima sofisticação econômica, quase nenhuma, e um setor que está, via de regra, associado a desigualdade elevada, cujo processo produtivo não demanda capital humano, não demanda sofisticação produtiva, nada disso. Então, eu estou trazendo um exemplo aqui para vocês de leitura de política industrial possível de se fazer hoje a partir deste ferramental, né? Então, já vou concluir aqui para a gente passar para as perguntas, mas o legal dessa metodologia é justamente poder enxergar tudo que a gente já vinha trabalhando, estudando há anos e anos e anos, mais de 50, 60, 70 anos, mas agora com uma espécie do telescópio Hubble, né? O Galileu ficou lá no século XVII, mas o César Hidalgo e o Dominique trouxeram para a gente o Hubble, então a gente consegue enxergar muita coisa, muita coisa. E para quem está começando a pesquisar agora, a fazer mestrado, doutorado, minha sugestão pega esse telescópio Hubble aí que vocês vão publicar, não é um paper não, são dúzias e dúzias e dúzias de paper, até porque o campo econômico, como vocês sabem, ele é muito virgem ainda na seara de estruturalismo, quando a gente usa não no Brasil, não obviamente na América Latina, mas quando a gente olha os journals mundo afora, tem pouca coisa de estruturalismo, especialmente a partir dessa perspectiva super empírica que a gente tem agora, né? Então, bom, eu sou um entusiasta de tudo isso daqui, sou suspeito para falar, mas eu acho que é uma baita, tem um prato cheio de pesquisa aí gigantesco, né? Vou parar por aqui, que daí a gente tem mais tempo para conversar, debater, enfim, como vocês acharem melhor. Obrigado, gente. Muito obrigado, Paulo. Eu queria, antes de abrir o debate, também introduzir algumas outras ideias que tinha recentemente, eu comecei a analisar também, e isso é porque o espaço de produto do Brasil é muito fragmentado.
Então, na verdade, o Brasil é sim dependente de muitos produtos simples, mas é capaz de fazer alguns produtos mais complexos também. Então, de onde vem isso, essa heterogeneidade estrutural dentro do Brasil? Bom, que para mim é fundamental para entender o Brasil, que é um dos casos mais difíceis do mundo de entender. Por quê? Porque tem vários países dentro do Brasil, basicamente. Então, tem diferenças regionais enormes, a que César Furtado apontou a isso também já. Tem alguns centros urbanos, megatrópoles, com atividades de finanças, com indústrias avançadas. Depois tem, como Santa Catarina, tem bastante setores tecnológicos também, e capacidades. Depois tem zonas mais de turismo, tem o sertão, então, tem dentro do Brasil, tem muitas regiões diferentes. Eu acho que é importante de aplicar essas teorias estruturalistas e de complexidade econômica a nível regional também, porque tem tantas diferenças dentro do Brasil e as regiões têm oportunidades de diversificar-se e problemas muito diferentes. Então, por exemplo, a Rondônia, Paraíba, São Paulo e Minas Gerais, se um acredita nesses enfoques de relatedness e complexity, isso significa que cada uma dessas regiões, na verdade, tem outras oportunidades e outros problemas que ela tem que enfrentar. O que mostramos em alguns trabalhos recentes que começamos a fazer para promover o desenvolvimento humano dentro do Brasil e, sobretudo, nas zonas mais pobres, os gastos sociais podem contribuir, mas eles não são suficientes se não se cria também empregos mais complexos, porque senão o que vai passar? As pessoas vão emigrar de uma zona mais pobre para esses centros urbanos, ou eles vão trabalhar no microempreendedorismo, que se tira eles da pobreza, mas não necessariamente realmente cria novos setores, assim, ou empresas pequenas e medianas. A mesma coisa, temos feito alguns trabalhos a nível regional de justo entender um pouco as diferenças. E dos trabalhos que fizemos, por exemplo, era analisar até que ponto nos diferentes micro-regiões ou mesorregiões do Brasil os estudantes estudam que o mercado local de trabalho precisa também. Então, fizemos umas regressões em que analisamos até que ponto não tem suficiente pessoas estudando engenharia em uma região, ou gestão, ou direito, ou medicina, etc. E depois fizemos regressões para explicar por que tem esse descompasso entre as habilidades e as demandas do mercado local de trabalho. E acho que os resultados eram bastante interessantes, que só, na verdade, são as universidades públicas que fazem um trabalho melhor em reduzir esses descompassos, porque são as universidades públicas que vão às zonas menos desenvolvidas e também são elas que têm cursos de engenharia e matemática e essas disciplinas mais naturais. Ao contrário, as universidades privadas têm algumas excelentes, como a FGV, o INSPER, etc., mas a massa, na verdade, não tem essa qualidade e muitas vezes eles contribuem para uma oferta de mais de, por exemplo, gestão, direito, etc., mas não entram nesses setores mais avançados. Então, isso é um exemplo onde, na verdade, você sim precisa do Estado e faz um trabalho mais eficiente de atender o setor privado, nesse caso. Pode entrar também a nível de desenvolvimento humano, que tem diferenças muito grandes, e não só sempre tem um prejuízo contra regiões mais pobres, que elas sejam menos eficientes. Não necessariamente. Encontramos que tem várias regiões pobres do Brasil que fazem um muito melhor trabalho relativo em traduzir gastos sociais e PIB em desenvolvimento humano, reduzir a pobreza, etc., que algumas regiões mais pobres, que têm muito mais
dinheiro, mas não gastam esse dinheiro de uma maneira mais eficiente. E, finalmente, a mesma coisa com a inversão estrangeira direta, que é um tema bastante polêmico dentro da escola estruturalista, que eu também diria que depende da região e também depende de onde vem essa inversão estrangeira direta, porque a gente encontrou, por exemplo, tomando a primeira vez dados a nível local dessa inversão, que, na verdade, se a inversão estrangeira vem de lugares com boas instituições, que têm altos níveis de desenvolvimento humano, e eles investem em regiões mais pobres do Brasil, eles sim têm uma contribuição significativa e positiva nessas regiões. Agora, eles não contribuem positivamente em zonas mais desenvolvidas, e também não encontramos um efeito positivo para se a IED vem de outros países emergentes. Mas, então, o que eu quero chamar a atenção é que estamos já na fase de não analisar só esse nível nacional, mas entrar muito a detalhe a nível regional. Eu acho isso fundamental no caso do Brasil, que tem diferenças enormes entre as diferentes regiões. E isso sim abre muitas possibilidades de futuras pesquisas também. Que dá para entrar mais ao detalhe de ideias de César Furtado, de Myrdal e de várias dessas ricas teorias que hoje, com esses novos métodos, podemos entrar mais a detalhe, confirmar, rejeitar, avançar elas. E acho que isso é muito importante, queria mencionar, que é para entrar no nível regional também. Finalmente, eu queria dizer obrigado também a Paulo pelo nosso trabalho conjunto, que acho que é muito importante, porque faz poucas semanas fizemos análise da literatura sobre mudança estrutural, espaço-produto, diversificação, e se nota uma separação quase completa entre complexidade econômica e política industrial. Tem pouquíssimos trabalhos que conectam isso. Agora, isso é meio absurdo, porque um lado é bastante melhor em teoria, em conhecimento específico dos casos, etc., e os outros estão melhores na metodologia. Então, é muito importante de entender como conectar essas duas vertentes diferentes, porque eles justos são complementários também. Queria dizer isso. E estou bem agradecido que começamos essa colaboração com Paulo para justo cobrir essa lacuna que tem lá, para tomar essas duas literaturas juntos, que podem aprender muito um do outro. Boa. Vocês querem passar algumas perguntas? Como é que vocês querem fazer? Vocês concluíram a apresentação? Podemos passar as perguntas? Podemos. Podemos? Então, tá bem. Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que foi bem esclarecedora a apresentação do Dominique e do Paulo Gala. Eu vou abrir, então, para perguntas, mas antes eu queria já aproveitar aqui que eu tô com a palavra e fazer uma primeira pergunta, porque diante da apresentação do Paulo Gala, eu fiquei curioso, porque o Paulo comentou o seguinte, né? Que durante os governos Lula e da Dilma foram feitas diversas políticas industriais, mas que foram feitas políticas erradas. Né, Paulo? Acho que você comentou isso, correto? E aí eu queria tentar ouvir sua opinião, porque você está bem inteirado aí do ponto de vista no centro do país e no meio das discussões aí. Por que você acha que foram implementadas políticas erradas? E se você também, ao mesmo tempo, poderia dar alguns exemplos do que seriam políticas industriais, bons exemplos de políticas industriais. Se, por exemplo, a questão da indústria naval, o polo naval de Rio Grande seria um exemplo disso, enfim, né, e talvez, para fechar só, emendando um outro ponto, seria assim, né, se seria possível fazer políticas industriais de boa qualidade, pensando para o lado de setores mais complexos, sem ter uma melhor qualidade de educação também. Se você pudesse, de uma maneira geral, passar por esses pontos, por favor, Paulo. Bom, legal. Bom, política industrial errada é uma palavra meio forte, né? Eu queria dizer que, da perspectiva que a gente apresentou aqui da complexidade, muito pouco foi feito, né? Então, eu diria que
mais justo seria falar não consistente com a visão que a gente apresenta aqui, né? Tem alguns casos de sucesso, talvez eu possa até explorar um pouquinho mais. Eu destacaria, por exemplo, a produção de aerogeradores, que são aquelas turbinas eólicas. Hoje a gente tem, no Nordeste, já 10% da energia elétrica do Brasil consumida é produzida no Nordeste com parques eólicos. E a WEG, que talvez hoje seja a empresa industrial mais sofisticada do Brasil, aí pertinho de vocês, ela é uma das grandes players do mundo de aerogeradores, né, de turbinas eólicas. Isso se deveu muito ao apoio que o BNDES deu para o desenvolvimento desses parques. O BNDES ele desenvolveu tanto o parque eólico, ele financiou muitos parques com 70%, 80% do valor investido no parque para a construção do parque. Isso tem, obviamente, a ver com energia verde, né? Quanto a produção das turbinas em solo doméstico. Essa foi uma política bastante acertada. Os financiamentos também que o BNDES deu para a Embraer, especialmente no âmbito do PAC, do desenvolvimento daquele cargueiro KC-390, que ganhou o prêmio como o cargueiro de guerra mais sofisticado hoje do mundo, não só para uso de guerra, obviamente para transporte, logística, na Amazônia, coisas desse tipo, também é um belo exemplo. E tem outros exemplos que a gente poderia destacar, TOTOS, empresas do setor de serviços, mas a grande maioria dos projetos não seguiu essa lógica de aumento de sofisticação produtiva, né? E eu faço de novo a propaganda desse trabalho do Felipe Augusto, porque ele realmente, em mais de 100 páginas, ele detalha todos os empréstimos do BNDES por setor, por complexidade. Então, ele faz uma análise minuciosa do nível de complexidade de cada projeto, cada produto que o BNDES financiou. E tem um drama maior, vamos dizer assim, no contexto de política industrial, que é muito difícil de superar, que é o seguinte: isso eu converso muito com meus amigos que estão lá no MIDI, que estão fazendo política industrial. Eles falam o seguinte: toda vez que vai uma política industrial para o Congresso, que é até bem pensada, bem desenhada, inteligente, ela volta do Congresso com um monte de benesses para setores que já são fortes, porque a estrutura política tolhe completamente aquela política. Então, o que vai de um jeito, volta de um jeito completamente atrapalhado, porque vai lá um negócio para você tentar fazer, por exemplo, semicondutores, que, aliás, a gente até fez, que é o caso incrível da Ceitec, em Porto Alegre, que eu acho que é um belíssimo exemplo de avanço de complexidade que a gente conseguiu fazer, mas a grande maioria dos projetos de política industrial vão para o Congresso e voltam como um pacote de benesses para indústrias já instaladas, né? Então, naquela ideia da gravitação que o Dominique estava falando, existe inclusive uma gravitação no sistema político que é dificílima de se superar, porque o Congresso está controlado pelas estruturas econômicas que já são fortes. E essas estruturas econômicas não têm nenhum incentivo para mudar a estrutura econômica, porque justamente eles já estão colocados ali. Acho que o melhor exemplo disso é a Zona Franca de Manaus. Eu tenho malhado muito a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus talvez é um dos piores exemplos no mundo que eu consigo conceber de política industrial, porque você dá subsídios para multinacionais virarem maquilas para abastecer o mercado interno. Então, por exemplo, você dá um subsídio para a Coca-Cola fazer refrigerante em Manaus para ela vender em São Paulo. Quer dizer, é uma política industrial totalmente contrária ao que a gente está falando aqui, que é de tentar criar capacidades locais, aumentar a sofisticação econômica, a complexidade econômica, buscar o que o Dominique colocou das vantagens comparativas adjacentes, que são coisas que a gente não faz, mas que a gente está próximo de fazer e que podem ser mais sofisticadas, né? Então, eu reagiria mais ou menos com essas considerações sobre a sua pergunta. Acho que o Dominique certamente vai poder complementar melhor. Eu queria dizer uma frase: não fazer política industrial é uma política industrial. Então, isso de fazer política industrial, sim ou não, isso não existe, basicamente, porque se você não faz, vai seguir o sistema como está atualmente. Você pode ter mais política industrial que antitrust, por exemplo, que seria de uma outra escola e também uma política industrial. Se você fomenta a pesquisa, a inovação, etc., termina sendo uma política industrial. Todo mundo faz política industrial. Não tem país que, de alguma maneira, não faz política industrial. Então, não é uma pergunta fazer ou não. A pergunta é como fazer uma política inteligente para fomentar as empresas de poderem inovar. Que
eu gosto bastante dos trabalhos de Ivete Luna, também da Unicamp, por exemplo. Eu gosto, por exemplo, da distribuição das firmas no Brasil, que é meio absurda, porque tem algumas empresas gigantes, como Petrobras, Vale, etc., e tem muitas empresas micros e muito pequenas, que falta quase completamente são empresas pequenas e medianas. Agora, é normal que na economia essas empresas grandes façam uma parte enorme da economia, mas faz diferença se isso é Vale ou se é Google e Facebook, por exemplo. E no caso do Brasil, essa estrutura é muito distorcida, porque faltam quase por completo essas empresas pequenas e medianas, que isso não tem quase em nenhum país. Isso minimamente mostra uma falta de mobilidade para poder ter inovação, porque uma empresa grande tem que ser pequena e mediana em alguma fase de sua vida. E então eu acho que é bastante hostil para essas empresas no Brasil. E eu acho que tem coordenação. No caso do Brasil, eu não acho que é falta de capacidades básicas. Tem muita pesquisa muito avançada. Tem empresas tecnológicas boas também. Tem agências do Estado com muita competência, mas muitas vezes falta coordenação. Então, um caso que eu gosto bastante de Paraíba, por exemplo, lá em Paraíba tinha já faz 15 anos atrás, ou algo assim, tinha bastante na Universidade Federal de Campina Grande, tinha bastante alunos da computação que eram excelentes em bancos de dados, páginas web, etc. Exatamente o que agora se precisa nessa pandemia Covid-19. Que todas essas micro pequenas precisam, eles sabiam isso faz 15 anos, perto do sertão também. Ao mesmo tempo, tinha muito apoio de microempreendedores na região, que era muito bom também, os agentes de microfinanças, também na Sebrae, dando muitas informações, como fazer esses startups pequenos. Mas, ao final, esses startups vindo da computação nunca conectaram com a população local e com esses microempreendedores, porque não tinha uma estratégia como para eles juntar eles. E assim, esses empreendedores no setor de computação venderam os produtos e serviços para o sul do Brasil ou para outros países, mas não tinha capacidade local absortiva disso. Não tinha apoio do Estado lá, ou uma coordenação bem feita. Então, tinha todas as capacidades necessárias na região para já adiantar isso de entrar em setores mais tecnológicos, e podia ter contribuído à mudança estrutural dentro do sertão paraibano, mas faltou a coordenação. E eu vejo que no caso do Brasil é muitas vezes uma falta de coordenação, não das capacidades básicas. Legal. Obrigado. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário para os dois palestrantes? Oi, João, eu gostaria de fazer um comentário. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, a excelente exposição que o Dominique e o Paulo Gala fizeram. Vai para os dois, se vocês também quiserem fazer um comentário. É mais em cima da minha própria pegada aqui de estudo de história econômica, né, olhando inclusive para a economia brasileira. O que eu percebo, né, que muito do que a gente faz de política industrial, ela é política de governo, né, enquanto a gente vê que nos países, vamos dizer assim, que elas dão certo, é política de Estado, né, troca governo e as coisas continuam. Então, ela tem um limite, né, as políticas são de 4 anos. E olhando um pouco para a história até mesmo do Brasil e para os movimentos que a gente vê da fronteira tecnológica internacional, sempre quando essa fronteira ela está numa mudança mais rápida, né, ou sei lá, numa revolução tecnológica schumpeteriana, alguma coisa mais disruptiva, como foi nos anos 80 e 90, né, que a gente estava entrando na microeletrônica, ou agora, quando a gente está entrando nessa discussão de 4.0, manufatura inteligente, o Brasil ele abandona completamente, e é exatamente nesses momentos onde as trajetórias tecnológicas estão se definindo, e depois que
né, que a trajetória está definida, já se formou os oligopólios, tu não consegue mais pegar. Então, é meio que isso que eu percebo. O Brasil, anos 80 e 90, era a política industrial, é exatamente o que o Dominique falou, é não fazer política industrial. Eu não me lembro qual era o ministro do FHC que falava isso. Era o Malan. A melhor política industrial é não ter política industrial, que é uma frase do Gary Becker até. Mas em função também dos vários erros do passado, o Brasil vai numa coisa pendular, né? Ele faz algumas coisas erradas, os militares entregaram a década perdida para o Brasil em redemocratização, ok, mas daí a gente vai num outro extremo, não vamos fazer mais nada, né? E pelos próprios exemplos que o Paulo Gala deu, no final do governo dos governos PT, teve vários erros de política industrial e a gente vai num extremo oposto, não vamos fazer mais nada. O BNDES não funciona mais, e é exatamente nesses períodos de transição paradigmática, né? Eram basicamente esses os comentários. Isso é uma falha institucional grave, né, Marcelo? Que você pode fazer uma leitura institucional disso, porque se a gente não tem mecanismos de Estado, tem alguma estabilidade e horizonte de planejamento para a política industrial, realmente ela não funciona, porque são coisas muito lentas. Quando a gente fala de processos tecnológicos, de aprendizagem, são processos muito lentos. Eu estava vendo, por exemplo, uma máquina de litografia que a Holanda faz para produzir os semicondutores. O governo holandês começou a investir isso em 2003, 2004, bilhões. A máquina ficou pronta em 2017. Hoje eles são os quase monopolistas do mercado mundial de litografia para semicondutores. Mas é um negócio muito lento. A própria Toyota ficou para quebrar durante 10 anos com o governo japonês ajudando. Então, no Brasil, a gente não consegue colocar esses mecanismos embutidos no Estado para não depender de governos, e pior, a gente tem um comportamento ciclotímico, como você falou. Então, a gente faz uma coisa, erra, e aí fica traumatizado, e aí não quer fazer mais nada, a gente não consegue agir de maneira madura, né? Vamos aprender os erros, o que deu certo, deu errado, vamos seguir para frente. A gente joga o bebê fora junto com a água do banho sempre, né? Porque a gente vai para extremos, né? E aí é realmente muito difícil, porque o processo de aprendizagem tecnológica e a disputa mundial nesses mercados de fronteira é muito difícil e demanda muito esforço e investimento e leva tempo. Não é fazendo pequenos tiros aqui e acolá que a gente vai conseguir chegar em algum lugar, né? Eu queria adicionar algo aqui, porque é um tema bem importante, Marcelo. Para mim, o caso de Coreia do Sul, mas vários outros mostram também o problema de uma política industrial inteligente. Não é o que fazer, mas quando fazer essa atividade. Então, quando você entra em um novo setor, uma nova tecnologia, um exemplo, todas as grandes empresas como Apple, Microsoft, etc., os fundadores, Steve Jobs, Bill Gates, Ballmer, todos têm a mesma idade, basicamente. Era como uma janela de oportunidade de uns 4, 5 anos de entrar, como você disse, para fundar essas empresas enormes, que depois é muito difícil entrar nesses mercados de novo. Então, tem que encontrar quando pode entrar. Isso é justo que a Coreia do Sul era super inteligente de identificar os setores e tecnologias que tinham o ciclo de vida da tecnologia mais curtos e entrar deliberadamente nesses setores para ganhar lá vantagens comparativas. Então, sim, eu acho que o Brasil e a América Latina faz um trabalho muito mal nessa parte de quando fazer isso e vai a esses extremos. Uma chance enorme perdida, era justo uma década perdida também. Isso era a fase quando a Europa e Estados Unidos e vários outros fizeram o outsourcing de atividades mais tecnológicas para a periferia e outros países. Então, justo nesse momento, a América Latina tinha mega crise. Então, todas essas empresas foram para a Ásia. Eles eram muito inteligentes das políticas internas endógenas, mas eles também aproveitaram das relações com as empresas externas, de aprender delas e tentar mover em novos setores baseado na aprendizagem desses atores de fora também. Certo. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Teve uma pergunta aqui sobre a interação das políticas macroeconômicas que eu vi aqui no chat. É do professor Pablo.
Tem uma questão. A pergunta é sobre a relação das políticas macro com política industrial, é isso? Eu não consegui ler o detalhe. Se Pablo estiver ouvindo e puder ativar o microfone e perguntar, por favor. Bom, eu não sei se está aí ainda, talvez tenha saído, então. Bom, mas rapidamente, tem uma questão chave aí, que é a política cambial, né? Isso é uma coisa que eu estudei bastante já, e acho que foi um dos grandes, talvez o maior equívoco da era Lula e Dilma foi ter deixado o câmbio sobrevalorizar tanto, né? Quando o real veio a 1,50. Claro que é fácil criticar, eles tentaram evitar, colocaram até IOF em posições vendidas no mercado futuro, compraram muitas reservas, até havia uma certa consciência disso, só que o boom de commodities era muito, muito violento, né? O minério de ferro saiu de $20 para $200, né? Isso atrapalhou demais o setor industrial brasileiro a partir de 2008, 2009. Então, começa a ocorrer algo que o Bresser gosta de chamar de enxugar gelo. Você tenta fazer política industrial com o câmbio sobrevalorizado, os resultados são pobres, porque, na verdade, o setor industrial está sofrendo muito com a apreciação cambial, com a sobrevalorização cambial. E todas as políticas industriais de sucesso, todo o desenvolvimento industrial, tecnológico de sucesso, ele é voltado para o mercado mundial, né? Isso é uma coisa que o Dominique falou muito bem. Primeiro, os países têm que aprender com o mundo. Então, quando a gente fala de abertura, a abertura ela tem que ser abertura no sentido de se abrir ao aprendizado, né? Inclusive de transferências tecnológicas, o governo bolar mecanismos de transferências tecnológicas para as empresas locais, como fez a China, né? Agora, se as empresas não aprenderem e não venderem no mundo, para o mundo, não há desenvolvimento econômico, tecnológico sustentável. O mercado, né? O mercado mundial que é o mercado relevante. Então, todos os países que, inclusive, aparecem nessas análises de complexidade, são países que estão integrados na economia mundial e que têm domínio de capacidade para poder ofertar, para poder fornecer para essa grande economia mundial. Então, essa ideia de que a gente tem um desenvolvimento autárquico é possível, minha visão não funciona. E o câmbio sobrevalorizado e apreciado, e o juro alto, né, porque o juro alto vem desse pacote, né, você bota uma carga violenta de juro, de custo de financiamento das empresas, um sistema financeiro extremamente curto-prazista, né, com um câmbio sobrevalorizado, atrapalha demais a vida do setor industrial na sua busca por complexidade. Então, não é possível qualquer desenvolvimento, a meu ver, tecnológico industrial com políticas macroeconômicas atrapalhadas. Ok. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta adicional, algum comentário? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria, Paulo, comentar esse ponto que mencionei da importância da desigualdade regional dentro do Brasil, porque eu vejo como um assunto que não está trabalhado suficiente na escola estruturalista, porque se você faz uma política industrial para um certo setor mais avançado, e isso vai de novo para São Paulo ou para Santa Catarina, queda o desequilíbrio regional dentro do Brasil. Então, eu acho que precisa trabalhar como superar esses desequilíbrios regionais dentro do Brasil também. Não, e eu acho que, Dominique, esse problema do desequilíbrio regional é um problema geral. Todas as economias do mundo têm um problema de desequilíbrio regional, porque isso se deve à economia de escala e concentração, né? Se a gente pegar na geografia econômica, a gente sabe que a atividade se concentra no espaço, né? Ela não se desconcentra. E em países pobres, esse negócio fica ainda mais dramático, né? Por exemplo, no Brasil, o PIB do estado de São Paulo é de 2,5 trilhões de reais e o PIB do Amazonas é de 100 bilhões de reais. Então, é uma concentração espacial absurda, né? Absurda na economia brasileira. Agora, tudo que você deixar só para o mercado vai se concentrar ainda mais, né? Eu acho que a única maneira de pensar em desconcentração e levar desenvolvimento a outras regiões passa necessariamente por políticas públicas, porque a lógica da operação do mercado é uma lógica concentradora, é uma lógica de retornos crescentes de escala, de economias de escala, que cria gigantes centralizados, né? Então, sem uma ação pública para contrabalançar esses efeitos de desigualdade regional, desigualdade funcional da renda, desigualdade salarial da renda, não há caminho possível. E, sem dúvida, eu acho que o Brasil tem riquezas que podem ser exploradas, que ajudariam muito nessa desconcentração.
mas isso depende da ação de políticas públicas para, vamos dizer assim, ajudar a construir esses polos produtivos. Porque meio que se deixar solto, a concentração é o resultado natural, né? São Paulo é uma bomba de sucção, né? Ele suga tudo, né? Eu vejo esse tema como algo onde a escola estruturalista e também os enfoques de desenvolvimento ainda podem contribuir mais para a literatura de complexidade econômica também. E a literatura de complexidade econômica está muito vinculada com economia regional também. A gente sabe muito porque lugares ricos são ricos. Efeitos de diferentes tipos de efeitos de aglomeração, economias de escalas, etc. Só que sabemos bem menos como desenvolver regiões mais pobres. Eu escuto já faz anos estrelas de economia regional falar sobre a importância de desigualdade regional e a necessidade das zonas pobres desenvolver, mas é pouquíssimo sobre isso. As pessoas falam sobre Silicon Valley ou sobre zonas desenvolvidas em Santa Catarina ou em São Paulo, mas não como exatamente desenvolver as regiões mais pobres. E acho que isso é onde precisamos avançar, tanto a escola estruturalista como a escola de complexidade. Obviamente, isso é uma tarefa bem mais difícil que dizer que inovação aglomera em cidades mais grandes ou em setores mais avançados. Mas, bom, isso sabemos. Isso tem uma gravitação em lugares desenvolvidos para desenvolver-se mais. E que? O que não sabemos realmente é como desenvolver as zonas mais pobres. Mas eu acho que a fase entre a escola estruturalista, que ela tentou analisar isso justo, que são os problemas em zonas mais pobres. Então, eu vejo lá as oportunidades de entrar nisso. Por isso, a gente queria ver como, nesses nossos trabalhos novos também, como é o descompasso de habilidades nas zonas mais pobres, por exemplo. Lá tem, por exemplo, muitas vezes, se tem um aumento de universidades privadas, mas são todos de direito ou de gestão, que já tem mais, por exemplo. Ou analisar isso da inversão estrangeira direta a mais detalhe, que a gente, curiosamente, se encontrou que se as empresas estrangeiras vão às zonas mais pobres e elas vêm de zonas mais desenvolvidas, tem sim uma contribuição positiva, por exemplo. Isso funciona também com a teoria que não funciona necessariamente em regiões mais desenvolvidas, porque assim são um competidor de empresas nacionais, mas se tem uma zona pobre dentro do Brasil, que nenhuma empresa nacional vai, pode sim contribuir essa empresa estrangeira. Ou entender isso, eu gostei do nosso trabalho de ideia da eficiência, porque isso dá um argumento de redistribuir dinheiro baseado em argumentos meritocráticos e de eficiência, que não está baseado em ética de dar mais dinheiro aos pobres, etc. Mas você pode mostrar, olha, se uma região pobre mostra mais responsabilidade financeira que uma região rica, essa região pobre merece mais dinheiro também. E a gente encontra isso em muitos lugares diferentes no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que avançar mais na pergunta como desenvolver zonas mais pobres também. Porque sabemos muito porque o Silicon Valley está rico, o Santa Catarina é mais rico, mas não como promover o desenvolvimento em zonas menos desenvolvidas. Legal. Mais alguém gostaria de fazer algum outro comentário, alguma pergunta? Bem, se não, mais uma vez, então, agradecer aí ao Dominique e Paulo Gala pela apresentação. Acho que foi bem interessante a discussão. Tá legal? Obrigado a vocês e serão sempre bem-vindos para apresentar os seus trabalhos para nós aqui. Será um prazer. Boa. Obrigado, gente. Prazerzão. Estou à disposição. Muito obrigado, Paulo, também. E espero que dentro de pouco você pode visitar-nos na ilha aqui. Eu também espero. Um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo, Dominique. Valeu, um abraço.